de que só existe o Senhor. Pai, no nome do teu santo Filho Jesus, Pai, nos envia, Senhor, em nome de Jesus, graça. Nos envia, Deus querido, Deus amado, armaduras, Senhor, espirituais. Nos envia, Senhor, Deus querido, Deus amado, recursos. Nos envia, Deus querido, Deus amado, em nome do teu santo Filho Jesus, sabedoria. Nos envia, Deus querido, Deus amado, no nome do teu santo Filho Jesus, um novo armamento, Pai, aí dos céus, para que nós possamos, Senhor, combater, Senhor, em nome de Jesus, Pai, as hostes infernais da maldade. Pai, que no nome do teu santo Filho Jesus, nós não venhamos, Senhor, lutar contra uns aos outros, mas que nós venhamos, Deus querido, Deus amado, lutar, Senhor, contra o inimigo da nossa alma, porque é Ele que tem que ser combatido, é Ele, Senhor, que tem que ser destruído e destronado. Pai, no nome do teu santo Filho Jesus, Papai querido, Papai amado, nos ensina, Senhor, no nome de Jesus, a olharmos, Senhor, para o nosso irmão, Senhor, com mais empatia, com mais amor, com mais cuidado, com mais, Deus querido, Deus amado, um olhar, Senhor, em que o Senhor olha, Pai. Nos ajuda, Deus querido, Deus amado, no nome do teu santo Filho Jesus. E também trata de nós, Senhor. Trata dos nossos corações, das nossas emoções. Trata das nossas mentes. Trata, Deus querido, Deus amado, de todo o nosso ser. Não nos deixa, Senhor, confundidos, destruídos, abatidos. Não nos deixa, Deus querido, Deus amado, andando, Senhor, segundo o conselho da nossa mente e do nosso coração, porque eles são enganosos e falhos. Mas que nós andemos, Senhor, todos os dias, Senhor, segundo o teu conselho, segundo os teus ensinamentos, segundo as tuas escrituras, Deus, em nome de Jesus. Arranca, Senhor, em nome de Jesus, de nós, Senhor, todo e qualquer, Senhor, em nome de Jesus, Pai, peso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Arranca, Deus querido, Deus amado, de nós, Senhor, tudo aquilo, Deus, que não te glorifica, tudo aquilo, Deus, que não te exalta, tudo aquilo, meu Deus, em nome de Jesus, que nos faz, Senhor, em nome de Jesus, estarmos afastados de Ti. Estarmos, Deus querido, Deus amado, desligados de Ti, em nome de Jesus. Paizinho querido, Paizinho amado, seja, Senhor, Deus querido, Deus amado, com este culto, Senhor, de maneira especial. Vai de contra aqueles, Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, vão dizer não, Senhor, para o seu cansaço, para a sua fadiga. Vão dizer não, Senhor, para o seu conforto mesmo. E vão estar aqui, Senhor, em nome de Jesus, adorando e bendizendo o Senhor. Pai querido, Pai amado, vai de encontro, Senhor, em nome de Jesus, aos líderes, Senhor, desta igreja. Toma, Senhor, a Bispa Fátima, o pastor Wellington, Senhor, a pastora Érica. Cobre, Senhor, os seus filhos com o teu sangue carmesim. E repreenda, Deus, todo o mal. Repreenda, Deus, toda a seta do adversário. Repreenda, Deus, tudo aquilo que não glorifica e tudo aquilo que não exalta o teu santo e precioso nome. Seja, Deus querido, Deus amado, engrandecido e glorificado. Toma, Senhor, em nome de Jesus, o corpo de obreiros, Senhor, desta casa por tuas mãos, em qual eu, Senhor, me incluo. Ai, nos cobre, Senhor, com o teu sangue carmesim e nos ajuda, Deus, a sermos, Senhor, em nome de Jesus, feitura de tuas mãos e conforme o teu querer e a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a trabalharmos, Senhor, para Ti, a colocarmos verdadeiramente a nossa mão no arado, Pai, em nome de Jesus. Toma, Senhor, esta noite, Senhor, mais uma vez eu te apresento a vida, Senhor, do nosso irmão Jean, que trará o testemunho dele, Senhor. Usa, Senhor, o teu filho, Senhor, com poder, com autoridade. Usa o teu filho, Deus querido, Deus amado, com espírito, Senhor, de intrepidez. Tira, Senhor, em nome de Jesus, todo o nervosismo, todo o temor, todo o tremor. Tira, Senhor, toda a timidez. Tira, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que não glorifica e tudo aquilo que não exalta o teu nome. Pai, que as palavras, Senhor, venham sair fáceis, Senhor, de seus lábios. Que a sua mente, Senhor, e o seu coração, Senhor, venha ter compreensão, Deus querido, Deus amado, e organização de tudo aquilo que Ele tem que falar. Pai, porque é o nosso testemunho, é o testemunho dEle. Mas por vezes, Deus querido, Deus amado, nós nos perdemos, Senhor, em nome de Jesus, dentro de nós. Então, Senhor, usa o Senhor em nome de Jesus, o irmão Jean. Cobre ele com o teu sangue carmesim. Veste e reveste ele, Senhor. E eu já profetizo, Deus querido, Deus amado, no nome do teu santo Filho Jesus, mais testemunhos. Eu já profetizo, Deus querido, Deus amado, sobre a vida dele, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, um relacionamento, Senhor, abençoado. Prepara, Senhor, uma pessoa, Deus querido, Deus amado, para o teu filho. Prepara, Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus,
Jesus, Pai, a família dele, Senhor, em nome de Jesus. Prepara, Senhor, em nome de Jesus, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, meu Deus, em nome de Jesus. Prepara, Senhor, em nome de Jesus, um futuro de bênção, Senhor, materialmente falando. Pai, que teu filho, Deus querido, Deus amado, se assim, Senhor, for o desejo do coração dele, venha, Senhor, fazer a sua faculdade, venha concluir o seu curso, e que no nome do teu santo filho Jesus, Pai, o Senhor abençoe com uma porta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de excelência. Pai, no nome do teu santo filho Jesus, abençoa o teu filho, abençoa o teu servo, materialmente e espiritualmente, na sua saúde. Entra, Senhor, e vai de contra a casa dele, Senhor, levando salvação e levando cura, Senhor, ali, Senhor, para os dele, Pai, em nome de Jesus. Todos aqueles que precisam, Senhor, de ter um encontro contigo, que eles venham, Senhor, se encontrar contigo. Pai, todo espírito, Senhor, opressor, tudo aquilo, Deus querido, Deus amado, que foi entregue, oferecido, Senhor, sobre a vida do teu filho, sobre a vida, Senhor, da família dele, está repreendido e aniquilado no nome de Jesus. Cobre, Senhor, o teu servo com o teu sangue carmesim. Usa, Senhor, irmão Jean, Senhor, de maneira grande, Senhor, neste lugar, nesta noite, em nome do teu santo filho Jesus. Toma, Senhor, cada oportunidade dada. Toma, Senhor, o grupo de mulheres, o grupo de homens, o grupo, Senhor, em nome de Jesus, atraindo a presença. Toma um grupo de jovens, um grupo de gestos. Toma as crianças por tuas mãos. Pai, toma, Senhor, esta semana. Toma este culto em tuas mãos das crianças, Pai. Que seja um tempo, Deus querido, Deus amado, especial na tua presença. Que seja um tempo de aprendizado. Que seja um tempo, Deus querido, Deus amado, poderoso, Senhor, diante de ti. Que seja um tempo, Deus querido, Deus amado, em que elas venham aprender, Senhor, nas suas escrituras. Que elas venham, Senhor, aprender, Deus querido, Deus amado, mais e mais quem é o Senhor, Pai, no nome do teu santo filho Jesus. Toma, Senhor, tudo aquilo que for feito nesta semana. Toma cada ensaio. Toma, Deus querido, Deus amado, no nome do teu santo filho Jesus, a visita, Senhor, na casa da irmã Sol e do irmão Pedro. Toma aqueles, Senhor, que estão separados para estarem ali, Senhor, por tuas mãos. Mais uma vez, toma a minha vida, a vida do Alexandre, a vida, Senhor, da Daniela, a vida, Senhor, da Laís, a vida da Bispa Fátima. No nome do teu santo filho Jesus, nos ajuda, Senhor, que este tempo seja um tempo, Deus querido, Deus amado, precioso, em tempo em que o Senhor fale, um tempo em que o Senhor fortaleça, Senhor, esta casa e esta família, um tempo, Deus querido, Deus amado, em que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, adentre, Senhor, sobre o lar deles. Pai, se há, Senhor, dúvidas, temores, medos, se há angústias, Pai, que sobre esta oração, Senhor, ali no lar deles, Deus querido, Deus amado, tudo isso se dissipe, tudo isso caia por terra, no nome de Jesus. Que nós venhamos estar ali, Senhor, em nome de Jesus, como papéis, Senhor, no papel, Senhor, de ministro, Senhor, do teu evangelho, levando, Deus querido, Deus amado, as boas novas e a tua paz, Senhor, em nome do teu santo filho Jesus. Seja conosco, Senhor, neste culto. Que tudo seja feito, Senhor, para agradar e bendizer a ti. Que tudo seja feito, Senhor, para honrar, Senhor, o teu santo e precioso nome. Que tudo seja feito, Senhor, em nome de Jesus, na mais perfeita paz, na mais perfeita, Deus querido, Deus amado, concordância e harmonia. Pai, para que o seu nome seja glorificado e exaltado nesta noite. Tudo, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, diante de ti, Senhor, porque tudo é teu. Recebe os louvores, as adorações, as palavras, o direcionamento, Senhor, desta noite. E que no nome de Jesus, Pai, o seu nome seja exaltado, o seu nome seja glorificado no nome de Jesus. Seja conosco, Senhor, e passeia nesta casa e nesta igreja. É por tudo isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar sobre os pés. Graças ao Pai, chegamos aqui mais uma vez. E vamos juntos adorá-lo, porque só Ele é digno de receber. Amém? Feche os teus olhos, ore um pouco mais. Deus amado, querido santo, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque é o Senhor que tem nos sustentado. É o Senhor que tem cuidado de nós.
Te agradecemos, Deus, por chegar até aqui. Eu já te agradeço por cada rosto que eu já vi. Pai, aqueles que estão vindo, Senhor, traz em paz. Desfaz, Senhor, todo impedimento. Pai, toda barreira. Visita essa noite, Senhor, cada mente, cada alma, cada coração. Entra com cura, Senhor, com renovo, com algo novo, Pai. Todo dia nós necessitamos do Senhor. Paizinho, nós somos eternamente dependentes de Ti. Faça aqui a Tua vontade, meu amigo. Tu és tudo que nós temos, Senhor. Tu és tudo que nós temos, Pai. Tu és o ar que nós respiramos, Senhor. Nós chamamos, Deus. Faça morada aqui nesse culto essa noite. E que tudo seja feito conforme a Tua vontade e o Teu querer. Unge as nossas vozes, Paizinho, e recebe os nossos primeiros louvores, que é tudo para Ti, em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar e aplaudir ao Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou Sua presença, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos, confio
estamos, nós e o Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a estarmos mais perto de Ti, mais perto da Tua presença, mais perto da Tua graça, mais perto. E que em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos cubra com o Teu sangue e camisa. E que o Senhor nos livre, Senhor, de todo o mal. Em nome de Jesus. E nos livre, Senhor, principalmente de nós mesmos. Nos livra do nosso eu, nos livra da nossa carne, nos livra das nossas debilidades, das nossas fraquezas. E nos ajuda a estarmos no lugar secreto, Pai, aonde o Senhor está. Que nós possamos nos encontrar contigo todos os dias, em todo o tempo. Em nome de Jesus. E as palmas são para o Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és o mais santo.
Oh, amigo Espírito Santo, seja conosco, fica conosco. Jesus, ele falou que iria, mas ele não nos deixaria órfãos, ele não nos deixaria sozinhos. Ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos ajudar, para ser intermédio diante do Pai. Oh, Espírito Santo, toma cada vida e cada coração aqui, que nós possamos ser teus amigos também, Espírito Santo. Que nós possamos deixar o Espírito Santo de Deus fazer morada em nossos corações. Que Ele fale conosco, que Ele nos renove, que Ele ministre em nós as palavras do Pai. Porque é só com as palavras do Pai que nós conseguiremos viver este mundo. É só com as palavras do Pai que nós conseguiremos viver e passar todas as coisas. Oh, Espírito Santo, toma esta igreja, renova a tua casa, enche a tua casa, Espírito Santo. Em nome de Jesus, enche esta igreja, enche este povo, que esse povo venha buscar o Espírito Santo do Senhor. Que nós venhamos buscar todos os dias mais intimidade e o Espírito Santo do Senhor nos guiando e nos direcionando todos os dias, em nome de Jesus. E as palmas são para o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és fiel, tu és poderoso. Continua, Senhor, em nome de Jesus, passeando aqui. Aleluia, tudo é teu. Nós somos teus. Com as nossas mentes, os nossos corações, por tuas mãos e em tuas mãos. Cuida de nós. Cuida de nós, meu Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O dia em que o mundo parou e o sol não mais deu sua luz, a terra se estremeceu, morria o Filho de Deus. A cruz que outrora era vergonha foi instrumento de restauração para quem estava ferido. O véu que separava foi rasgado, me dando acesso ao altar para adorar. Ali não era o final, Jesus estava escrevendo a minha história, continha de sangue, continha de sangue. Ali ele me deu valor e mudou toda a
Jesus estava escrevendo a minha história com tinta de sangue, com tinta de sangue. Ali ele me deu valor e mudou toda a trajetória. E tudo isso com tinta de sangue, com tinta de sangue. E as palmas são para o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar um pouquinho de pé, só para orarmos mais um pouquinho, para dar continuidade a este culto. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui reunidos em Tua presença, meu Pai. Entregamos este culto em Tuas mãos. Continua aqui, Senhor, fazendo conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que tudo aqui, Senhor, seja um pouquinho, Senhor, do que as pessoas não conhecem ali fora. Que a gente possa levar, Senhor, um pouquinho desse conhecimento, desse amor que o Senhor tem para essas pessoas aí fora. Senhor, continuamos clamando por almas. Senhor, continue nós visitando aqui, continue visitando os irmãos que não puderam estar presentes aqui, Senhor. É o que eu te peço no dia de hoje. Te agradeço, Senhor. Amém. E a cooperadora, a diaconisa Luciana, está com a oportunidade de dar a palavra de abertura. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Saúde mais uma vez a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos. Peraí, deixa. Não, Marcos não, tá? Desculpa. É João. Marcos é outra coisa. João 11, em nome de Jesus. João 11. No seu menor versículo. Qual é, Vitor? Qual é, Vitor? Jesus chorou. João 11, no seu verso 35, em nome de Jesus. João 11, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha cabeça? Tá vendo ali? João 11, no seu verso 35. Amém, igreja? Amém. Eu vou estar lendo em nome de Jesus. Jesus chorou. Amém? Amém. A igreja se assenta em nome de Jesus e as palmas são para ele. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aqui todos nós, creio, né, que sabemos o contexto da história. Quando Jesus chora aqui, é quando Lázaro morre, o seu amigo. E Jesus chorou. E nós estamos aqui numa campanha em que nós estamos clamando por almas. E daí, acho que foi no domingo, eu estava sentada ali e eu falei assim, acho que essa semana a palavra de abertura é minha, né? Então já vou estar aqui atenta à situação. E daí aí o Espírito Santo de Deus falou assim, Jesus chorou. Eu falei, eita Deus. Daí eu fui lá na Bíblia procurar. E daí o contexto é em que Lázaro morre, Marta e Maria ali estão chorando, e os seus discípulos juntos. E Jesus, ele chora a morte de um amigo. Jesus, ele chora a morte de alguém que é especial e que é querido por aquelas pessoas. E nós estamos aqui numa campanha clamando por almas. E daí a pergunta que o Espírito Santo falou que eu fizesse era: há quanto tempo nós não temos chorado por nossos amigos? Há quanto tempo nós não temos nos colocado no lugar dos nossos amigos? Há quanto tempo nós não temos intercedido por nossos amigos? Porque às vezes nós vemos os nossos amigos ou os nossos irmãos dentro da casa do Senhor e achamos que tudo está bem, tudo ok. Mas nem sempre está tudo ok. Nem sempre está tudo bem. Tem pessoas que vêm aqui com o coração sangrando por muitas vezes. Tem pessoas que entram por muitas vezes nessas portas, assim como muitas vezes eu vim aqui para este lugar. Eu falei assim, Senhor, hoje é o meu último dia, não na tua presença, mas nesta igreja. Porque da presença do Senhor eu não largo, sabe?
Porque às vezes a gente passa por tantas guerras, tantas lutas, que a gente quer se afastar de tudo e de todos. A gente quer ficar mais longe de tudo e de todos. E quantas vezes a gente encontra alguém para chorar junto conosco? Quantas vezes a gente encontra alguém para estender a mão e estar ali conosco, falar assim: ô pastora Érica, a sua luta é a minha luta. Mas é de verdade, é sinceridade, é a famosa empatia que todas as pessoas estão falando nesses tempos. E que Jesus, ele já prega a empatia aqui, e a gente, não tem colocado isso muito em nossos corações. Que nós possamos chorar pelos nossos amigos por muitas vezes. Porque aqui o contexto era um contexto de aparente morte. Mas o Senhor, ele falou o tempo todo que aquela morte, que aquela morte não era para vergonha, mas era para a honra e para a glória do Senhor. Então, que em nome de Jesus a gente possa chorar junto com os nossos amigos. A gente possa pegar as dores dos nossos amigos, porque às vezes a gente fala: vamos clamar por almas. Às vezes tem pessoas dentro da igreja querendo desistir. Às vezes tem pessoas aqui dentro do corpo querendo desistir do Evangelho, querendo desistir de estar na presença do Senhor, por causa de uma dor, ou por causa de uma frustração, ou por causa que não está conseguindo vencer o seu eu, por causa que não está conseguindo vencer a sua carne, a batalha diária. Então, se Jesus chorou, quem somos nós para não chorarmos com as dores dos nossos amigos? Aleluia. Às vezes a gente, se blinda demais. O nosso coração às vezes é muito endurecido com a dor do outro. E às vezes a gente quer que as pessoas se doam com a nossa dor. Só que a gente não se dói com a dor de ninguém. O Jean passa por um processo e eu não quero nem saber. Só que se eu estou passando por um processo e o Jean não me manda uma mensagem, misericórdia. Está feito uma grande confusão. Que nós possamos ser amigos uns dos outros verdadeiramente. Que nós possamos ser irmãos uns dos outros verdadeiramente. Aleluia. Que nós possamos fazer que nem aquele sirineu. Ajude o seu irmão a levar a cruz dele. Às vezes é você que vai levar a cruz do seu irmão e está tudo bem. Jesus, ele, no momento de maior dor, ele teve ajuda ali para carregar a cruz dele. Logo em seguida, a cruz dele foi colocada de novo no lugar dele. Porque o que é da Sol, é a Sol que tem que passar. Mas eu posso ajudar a Sol. A Sol não está aguentando. Eu posso lá falar assim: me dá aqui só um pouquinho a sua cruz. Eu vou carregar. Seja 5 minutos. Vai aliviar a pressão. E ela vai falar assim: Deus, o Senhor é conosco. O Senhor é comigo. Porque na minha mais aflição, na minha mais profunda dor, o Senhor esteve comigo. Então que nós possamos, em nome de Jesus, sabe, igreja, não levarmos somente esses clamores de uma maneira, vazia. Mas que nós possamos fazer desse clamor realmente um pedido de socorro por nossos amigos. Aqueles que estão aí fora e aqueles que estão aqui dentro. Porque se o Senhor nos deixou a parábola da dracma perdida, é porque porventura, às vezes, pessoas se perderiam dentro da casa. Glória a Deus. E somos nós que temos que parar tudo e varrer a casa e pegar aquela dracma e devolver ao lugar correto. Em nome de Jesus. Jesus chorou. Jesus sentiu a dor dos seus amigos. Jesus, ele se compadeceu. Ele se compadece todos os dias, mas ele deixou, a humanidade dele aflorar ali naquele momento. Que nós possamos, em nome de Jesus, estarmos juntos com os nossos amigos e com os nossos irmãos que estão aí fora também. E que almas, pessoas possam vir. Que nós não possamos ver pessoas como números, mas que nós possamos enxergar pessoas como indivíduos, com histórias, com dores e com pressões que elas passam em nome de Jesus. Amém? Senhor, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Como isso é verdadeiro, né, igreja? Como podemos, vamos falar no português, claro, olhar para o nosso umbigo e não olhar para o problema do outro. Não se compadecer com o problema do outro. Realmente, às vezes até oferecer um ombro só, às vezes não tem nem palavras, mas um ombro, um abraço sequer.
Às vezes isso já ajuda, né? Já fala, tá bom, você tem o seu problema, mas um abraço já fortalece, já muda ali a circunstância, né? Vamos orar mais um pouquinho? Vamos orar sentados mesmo? Vamos orar pelas oportunidades? Senhor nosso Deus, apresentamos aqui diante de Ti as oportunidades que serão dadas, que tudo seja conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Que nada venha do homem, mas sim de Ti, Senhor. É que eu Te peço e Te agradeço, Senhor. E a pastora Érica está com a oportunidade. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Primeiramente, justificar a ausência da bispa, ela não se encontra bem de saúde hoje. Estejam apresentando ela nas orações de vocês. E ver a diaconisa falar aqui e tudo que eu conversei e pensei com o Senhor hoje à tarde. Porque hoje eu te vi ali de manhã sepultando um tio e me fez refletir muitas coisas. E eu fiquei me questionando em casa como o nosso amor está frio pelo próximo. Exatamente o que a diaconisa falava aqui. A gente estava ali no meio só de família, tinha 2 vizinhas, o restante era só família. Mas a gente via um povo carente da palavra do Senhor. Sabe o que você entrar num lugar para se despedir de alguém e já ir pronto porque você sabia que você teria que ministrar o enterro de alguém, o velório de alguém. E quando eu cheguei lá, minha prima falou assim, na hora que você quiser começar. E a bispa ia comigo e passou mal, né? 6 horas da manhã ela mandou mensagem que estava passando mal. E aí eu falei, Jesus, eu vou ter que ministrar para minha família no enterro do meu tio ali, um culto. Que estreito. Porque eu acredito ser muito mais fácil você falar em meio a estranhos do que no meio, né, da parentela. Mas nós precisamos fazer e eles estavam ali contando conosco. E meu irmão estava lá, porventura, ele já estava separando uma palavra. Eu falei para ele, separa uma palavra. Ele falou, como que vai fazer? Eu falei, fique em paz. Eu já acompanhei muito velório, a gente faz. Porque nós precisamos estar prontos para esses momentos também. Porque lá não tinha nenhum pastor, não tinha nenhum amigo, não tinha amigo nenhum de igreja de ninguém. E muitos ali fazem parte de algumas denominações. O que tinha ali era família. Família. Não tinha nenhum amigo ali que foi ali para abraçar os filhos, para abraçar os netos. Hoje, inclusive, é aniversário de uma das netas dele, né, que faleceu. E eu fiquei pensando, falei, Jesus, como o amor de muitos se esfriou. Porque antigamente, quando a bispa fala antigamente mesmo, quando falava assim, olha, a mãe de fulano morreu, a mãe de ciclano morreu, e é alguém do seu convívio, alguém que você está ali, alguém que você se preocupa, que você quer abraçar. Por alguns motivos a gente sabe que muitas pessoas não podem estar presentes por causa de trabalho, ou tem criança muito pequena. Por alguns motivos eu já também não pude estar muitas vezes por causa das crianças. Mas se fazer presente, às vezes só com um abraço, você não precisa falar nada. Um abraço para a pessoa saber que você está ali, que ela pode contar com você, com as suas orações, com o seu abraço. Então, que nós possamos pedir para o Senhor, a palavra diz que o amor de muitos se esfriaria. Chegaria um tempo que o amor de muitos se esfriaria. E nós temos visto o amor de muitos se esfriar. Mas não é só o amor pelas coisas do Senhor, é o amor pelo próximo. Né? O amor mesmo pelo meu irmão, como a diaconisa acabou de falar aqui, que está passando pelo momento de dor. A gente tem parado de se compadecer, de se preocupar e tem nos preocupado somente conosco. Então que nós viemos colocar a cabeça no travesseiro, em nome de Jesus, com o coração limpo diante de Deus. Que você fez o seu melhor no dia de hoje. Que você orou por alguém no dia de hoje. Que
que você foi o abraço de consolo de alguém no dia de hoje, que você foi uma mensagem no particular, não ali no geral, mas no particular para a pessoa que está sofrendo neste momento. Porque a gente sabe, a Bíblia também diz que é melhor estar em luto do que estar em festa. Porque no luto há coração contrito, há coração quebrantado, há coração voltado diante de Deus. Mas nós precisamos ali ter com quem segurar a mão, né? Em nome de Jesus. Nós precisamos ter com quem contar. Então que nós devemos olhar mais para os lados, olhar para o que diz na palavra do Senhor, do amar ao próximo como a mim mesmo. E nós devemos realmente amar o próximo como nós nos amamos, né? Porque isso diz a palavra do Senhor que agrada o Senhor. E é um dos mandamentos dele. Então, em nome de Jesus, que vocês orem pela Cida, pelos irmãos, pela Ana. Eu até pedi para que a Ana louvasse lá um louvor, né? Para se despedir do voo. Mas ela não conseguiu, no meio ela não conseguiu continuar louvando. Então, só quem passa sabe, né? E me fez lembrar de muitas coisas. Eu perdi meu pai em meio à pandemia. Em meio à pandemia, apesar do cemitério ter liberado todo mundo para ir, pediu só que não ficasse aglomerado, só estávamos nós. Minha mãe, eu, meu esposo, meu irmão com a esposa dele, meu outro irmão na época era casado ainda com a esposa. E eu lembro que estavam os patrões do meu pai, que são 3 irmãos. Não, e o ex-sogro do meu irmão, né? O ex-sogro do meu irmão. E quando eu entrei no cemitério, eu não esperava ninguém. E o Senhor sabe ali naquele momento, e eu já tive a oportunidade, nós tivemos um propósito muito forte no monte, e eu contei de todo o meu processo do luto. E naquele momento, eu só precisava parar de segurar peso e ter um abraço de alguém amigo, não família. Até porque ali a gente não estava se abraçando até por causa da pandemia, ninguém podia ficar perto de ninguém, a não ser o pastor Wellington. E no momento que eu entrei no cemitério, que eu desci do carro, veio 3 amigos ao meu encontro, que eu não imaginava que estaria lá e eu não sabia que estariam lá. Que era a irmã Viviane, né, que fazia parte daqui. A minha amiga de infância, que estava lá, né, ela trabalhava no hospital e ela saiu no meio do plantão para ir lá. E um outro amigo nosso, o Paulinho, o Paulo, estava lá. E eu me surpreendi e hoje eu lembrei muito disso. Como é importante estarmos presentes. Presentes para quem precisa. Para ser uma mão estendida a quem precisa. E em meio, eu lembro que eu fiquei até surpresa, eu falei, nossa, eles estão aqui no meio, né, da pandemia, né, nem podia estar, mas eles fizeram questão de estar lá. Nem que ficaram de longe, mas fizeram questão de estar lá. E aí eu fiquei imaginando e conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, será que se amanhã o Senhor me recolher, quem irá se despedir? Do material, irmãos, porque a gente sabe que isso daqui não vale nada. O que vale é minha alma, minha intimidade com Deus e o que eu faço. Mas quem irá se despedir? Então que nós vamos refletir o que nós estamos fazendo, o que nós estamos deixando nessa terra como legado, né, que nós falamos. Porque hoje eu dei a oportunidade ali para os filhos falarem, e minha tia foi a última. E aí ela falou assim, esse ano eu completava 57 anos de casada. É uma vida muito grande ao lado de uma pessoa. E ela foi muito clara em dizer, ele não foi o melhor marido do mundo. Para mim não, mas ele foi um ótimo pai. Ele fez tudo que podia pelos filhos, e os filhos agora, nos últimos dias, pôde fazer por ele. Então, quem nós temos, de como vão lembrar de nós, né? Em nome de Jesus. Então, que nós vamos refletir esta noite, porque o Senhor já iniciou aqui, desde com a diaconisa, tudo que o Senhor tinha falado comigo essa tarde,
eu queria trazer como reflexão, porque essa campanha é clamando por almas. Mas será que nós temos amado as almas que o Senhor tem pedido para clamar? Ou a gente tem vindo aqui só... eu vou colocar essa vida aqui, que ela é difícil. E aí a pastora falou lá, que era para mim fazer o voto, que o Senhor é capaz de mudar a vida. Essa vida está precisando, eu vou, mas você não tem fé. Você não acredita? Então não faça, irmão. Você está fazendo sacrifício de tudo. Faça um propósito, faça um voto de todo o coração. E crendo que o Senhor é aquele que muda. Que o Senhor é aquele que transforma. Não porque estão vindo aqui na frente pedindo para você fazer. Não porque estão vindo aqui na frente falando para você, é para fazer, coloca alguém aí. A pastora falou que é para me colocar alguém. Eu vou colocar meu vizinho, quem sabe, né? Deus faz. Deus não trabalha no achismo. Ele trabalha na certeza e na fé que nós temos. E o amor que nós entregamos através da oração, em nome de Jesus e da nossa fé. Amém? Agradeço a oportunidade. Não, tem o gesto da lista, em nome de Jesus. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. Mãos abençoadas, casa protegida e bens multiplicados. E assim agradeço a oportunidade, Jesus. Verdadeiramente podemos aproveitar os momentos, né? Assim, enquanto estamos aqui na Terra. Porque realmente quando Deus nos leva, quando a Érica começou a falar do enterro, meu pai faleceu há 4 anos, o enterro dele, mas tinha gente que, assim, fazia muito tempo que a gente não via, né? Em momentos, assim, felizes, e vimos ali, naquele momento tão triste. Por quê, né? Ao invés de estarmos reunidos em outros momentos para celebrar, estamos ali no momento, possamos mudar isso. Eu vou ler aqui o tema da campanha. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Eu acho que eu já trouxe essa reflexão aqui, mas ela arde no meu coração ainda. Ela fala assim: o valor de ganhar almas. O fruto do justo é a árvore da vida. A vida de quem anda com Deus produz bons frutos: amor, paz, misericórdia, bondade e testemunho. Assim como uma árvore oferece sombra, alimento e abrigo, o cristão deve ser uma fonte de esperança e vida para aqueles que estão ao seu redor. Em seguida, a palavra declara: o que ganha almas é sábio. A verdadeira sabedoria não está apenas no conhecimento, mas em conduzir pessoas para Deus. Ganhar almas é amar, orar, evangelizar, acolher e demonstrar Cristo por meio das atitudes diárias. Muitas vezes uma palavra de esperança, um gesto de carinho, uma oração sincera pode ser o instrumento que Deus usa para transformar uma vida. Deus nos chama para sermos participantes da sua obra. Cada pessoa alcançada pelo Evangelho é uma vitória do reino de Deus. Quando intercedemos por familiares, amigos e vizinhos, estamos demonstrando que compreendemos o valor eterno de uma alma. Então, tudo vem levar a isso, né? Que possamos estar ali, dando um abraço, uma oração sincera. Mas, tá bom, eu vou orar pela irmã Roseli, mas eu vou orar mesmo? Ou só estou falando da boca para fora? Né? Que possamos realmente fazer isso de coração. E o grupo de gestos está com uma oportunidade, em nome de Jesus. Grupo de gesto, passo de adoração. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu não me canso de
Grupo de gesto, passo de adoração. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que louvor lindo, né? Ele nos amou, Ele nos ama. Lindo. Eu quero... Operadora Luísa, já prepara o seu louvor para dízimos e ofertas. E eu quero chamar o operador Vitor para orar pelos votos. Temos que servir ao Senhor. A paz, irmãos, todos em pé, por favor, vamos clamar pelas almas. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, mais um dia aqui, Pai. Estamos todos aqui juntos hoje, Senhor, para clamar pelas almas que estão perdidas, Senhor. Visita, Pai, os 4 cantos neste mundo, aonde tiver alguém precisando de Ti, Senhor. Toque lá naquele coração, Espírito Santo de Deus. Toque, Pai, naqueles lugares que a gente jamais pensamos em estar, Pai. Mas que nós precisamos sim nos compadecer. Nós precisamos sim, Pai, entender o que é o Seu amor pelo próximo, Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, as cadeias, Pai, onde precisamos de pessoas que precisam ser salvas, Pai. Clamamos por essas almas, Pai. Visita os hospitais, Pai. Visita aqui a comunidade, visita esses becos, Pai. Visita aqueles lugares, Pai, que o Senhor consegue ver e entender ali o que cada um passa, Pai. Mas toca nesses corações, Espírito Santo. Faz a diferença, Pai. Viemos aqui, todos nós, colocar as pessoas que nós queremos que sejam salvas, Pai. E manda para nós, Pai. Manda para este lugar, Pai. Porque eu creio que essa igreja unida vai clamar, vai lutar por essas almas ser firmes e ser salvas, Pai. Em Teu nome, Senhor. E nós dizemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, nós dizemos amém. Glória a Deus, aleluia. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos louvar juntos? Quem poderá dizer ou se comparar a grandeza desse Deus que fez o cego enxergar? Ele cura e restaura o corpo físico e a alma. Com 5 pães e só 2 peixes alimentou a multidão que ali estava. O que são os teus problemas? E onde estão tuas questões? Tudo se torna insignificante diante do tamanho do meu Deus, Elohim, que fez os céus e terra, que está pra te curar, é Jeová Rafa. A providência Ele é, seu nome é Jeová Jireh. O grande eu sou que te mantém de pé, a rocha é fortaleza e a fé. O meu Senhor é o Adonai, Deus Todo-Poderoso é o Shaddai. E o que são os teus problemas? E onde estão tuas questões? Tudo se torna
Teu nome é Jeová Jireh, o grande eu sou que te mantém de pé, a rocha e fortaleza Yahvé. O meu Senhor é o Adonai, Deus Todo-Poderoso é o Shaddai. Obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor é. Se não fosse tudo isso, eu não seria nada, Senhor. E as palmas é toda para Ele. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo. Aqui é tudo ao vivo e a cores, né? Eu tinha chamado o cooperador Vitor para orar pelos votos, mas ele já clamou. Amém. Então eu chamo o Jean, que vai trazer um testemunho essa noite, e vou pedir para a cooperadora Daniela orar por ele. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória Pessoal a da igreja, com a Deus. paz do Senhor. Amém. Estende as mãos para cá, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te apresentamos essa noite a vida do teu filho, pedindo ao teu Espírito, Senhor, que o ajude, que esteja com ele contando toda a sua história, a sua trajetória. Pai, nós clamamos pelo teu nome, porque sabemos que o Senhor é poderoso. Espírito Santo, transborda a vida do teu filho, que aonde chegar a história dele, que novas vidas sejam resgatadas. Pai, nós cremos em ti, sabemos que é o Senhor que age sobre a vida do teu filho, e cremos em muito mais testemunhos sobre a vida dele, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Sal da igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estar aqui na presença do Senhor, né? Para não ficar só nas minhas palavras, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, no capítulo 10. Sigo aqui agora um pouquinho. Pode abrir em Romanos aí. 10. Glória a Deus, aleluia. Romanos 10, no seu versículo de 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você se assenta e aplaude o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Confesso que quando a diaconisa me mandou mensagem para estar contando um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida, eu comecei ali a tremer, eu comecei a ficar, eu falei, meu Deus do céu, mas amém, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá o fôlego de vida diariamente, para que nós possamos honrar e agradecer Ele dia após dia. Aleluia. E tudo começa aqui em São Paulo. A minha mãe, ela vem atrás do meu pai, né? Que eles se juntaram no Nordeste, e ela vem para cá, para São Paulo. Aí durante este percurso, eles se ajuntam ali. Meu pai comprou uma casa aqui em São Paulo. Eles começam a ficar nesta casa. E durante esse período, minha mãe, ela acaba engravidando, né? Do meu irmão mais velho. Aí depois tem mais outro irmão. Acaba engravidando de novo. Aí depois engravida de mais um. Aí depois engravida de mais outro, que sou eu, né? E durante esse percurso, meu pai, ele começa a trabalhar ali, né? Na sua adolescência, né? Começa a sair, começa a se enturmar com algumas pessoas. Aí ele começa a sair, começa a deixar minha mãe sozinha em casa. E minha mãe com 4 crianças em casa, é um pouco complicado para uma pessoa tomar conta. Por mais que a mulher, né? As mulheres sabem, a Bíblia diz que a mulher sabe edifica a casa, mas também é preciso da ajuda do cônjuge ali para ajudar no dia a dia, né? E através desses momentos, por falta de um cuidado, o meu irmão mais velho, ele começa a se envolver com droga. Ele começa ali, acho que isso é aviãozinho, né? Começa
a distribuir algumas drogas ali, e neste momento que ele vai distribuindo essas drogas, ele acaba consumindo também, né? Acho que ele tinha aproximadamente uns 7 anos, né? Na época, 6 anos, novo, né? E através desse momento aí, a gente tem que sair daqui de São Paulo. Minha mãe resolve ir para o Nordeste, meu pai também não saía, às vezes não tinha muito compromisso, mas ele sempre foi aquele pai que, sempre quando a gente precisou, ele nos dava um dinheiro ali, às vezes a gente precisava de alguma coisa, ele sempre estava presente assim na questão financeira, né? E daí a gente vai para o Nordeste. A gente chega no Nordeste e eu lembro, acho que eu tinha saído daqui com 2 anos de idade, daqui de São Paulo. Eu nasci aqui em São Paulo, tá? Mas só que eu fui criado no Nordeste. Aí, durante esse percurso, eu fiquei na casa da minha avó, até essa casa ser construída, e foi ver o local onde para a casa ser construída, e construiu essa casa. E quando faltava um pouco para finalizar, a gente acabou morando nessa casa, porque lá no Nordeste é assim, né? Não precisa construir tudo, ter tudo para a gente... Basta estar coberto assim, tem um telhado, tem a porta assim, já tá ótimo, tá bem. E a gente ficou ali, mas só que as coisas começaram a apertar um pouquinho. E daí minha mãe, ela começa a trabalhar em um mercado, né? Ela começa a trabalhar em um mercado, mas só que aquela questão, né? Com 4 crianças em casa, e as coisas começaram a apertar, mas só que meu pai também, ele sempre estava ali presente em relação à questão financeira. E daí minha mãe, ela decide vir para cá, para São Paulo de novo, para trabalhar, para nos fornecer uma vida melhor, no caso, né? Mas só que a questão é essa, a palavra do Senhor diz que Ele não deixa o justo mendigar o pão, né? E quando a minha mãe sai, ali para a gente foi um momento desafiador, né? 4 crianças em casa, sozinha ali, na responsabilidade da nossa avó. A gente começou vivendo, daqui a pouco um começa a pegar a roupa do outro, um começa a pegar um tênis, e aí sempre tem aquelas briguinhas de irmãos, né? Aliás, brigona no caso, né? E uma dessas brigas, meu irmão acabou, acho que ele pegou uma faca, né? Meu irmão foi colocar a mão assim, ele acabou arrumando a faca, pegou na mão dele aqui. Aí cortou a mão dele, sangrou, foi pro hospital, vou curativo, e a minha avó, ela veio e falou, dá ruim pra você. Ele acabou tomando uma surra. Aí, dias passam, aí daqui, em determinado ponto, eu estava aproximadamente com uns 7 anos de idade. Aí você sabe, o mais novo, na casa sofre um pouquinho, né? Toda coisa que tinha ali só era, vai fazer você lá, Jean, vai você. Eu falava, não vou fazer não. Eu pequeno, tinha que fazer. Aí, devido a esses momentos, eu acabei indo para a casa da minha avó. Eu fui para a casa da minha avó e fiquei um bom tempo com ela. Aprendi muitas coisas com ela. Ela me ensinou muitas coisas. E ali eu fiquei ali com meu primo, morando com a minha avó. Porque a mãe dele também estava aqui em São Paulo. Mas a questão é essa. Por mais que a gente tem tudo, por mais que a minha mãe ela veio para cá, para São Paulo, para nos fornecer uma vida melhor, mas para que uma vida é melhor do que você ter a sua mãe presente ao seu lado? Eu lembro que em algumas reuniões escolares eu recebia o convite, todo mundo ali com sua mãe, com seus pais, e eu dava para minha avó ali, mas só que eu falava, por que não a minha mãe? Mas amém, né? Deus, ele sabe de todas as coisas. Porque às vezes, para a pessoa que é mãe ou pai, às vezes a gente pensa que fornecer tudo, uma roupa, um tênis, uma camisa, etc., assim sucessivamente, a gente pensa que é o bastante. Mas só que e o amor? E o carinho? Vai para onde? Porque tem muitas pessoas que
muitas coisas, mas só que não tem o seu pai presente, só que não tem a sua mãe presente ali, né? Em alguns momentos, para você conversar algumas coisas relacionadas a você mesmo, com seu pai e com sua mãe, é sempre mais fácil de você se abrir ali. E com outras pessoas é um pouquinho mais difícil, né? Então, ali, a gente não teve esse momento de ter nossa mãe e o nosso pai presente, físico, né? Mas o pai estava no olhar lá de cima. E aí, a família praticamente foi estruturada, né? A gente se locomoveu daqui para o Nordeste. E em esse determinado momento, a gente ficou lá. Foi indo, graças a Deus. Meu pai, ele foi tendo essa responsabilidade, a minha mãe também, e foi indo. Aí um pouco mais de tempo, meu irmão mais velho, ele começa a trabalhar, e as coisas começam a melhorar um pouquinho. E ao decorrer desses momentos, assim, eu ficando com a minha avó, ela me ensinou muitos em relação a você ser uma pessoa educada. Ela me ensinava muito, porque simplesmente com uma olhada dava para saber tudo o que ela queria dizer. Hoje, praticamente, as crianças que eu vejo assim, né, fica assim, mas o pai fala, e eu só com uma olhada, opa, já sabia o que ela estava querendo dizer. E ali, ela foi me instruindo, foi me cuidando de mim ali, e ela acabou sendo ali para mim uma segunda mãe, né? E eu fiquei um pouquinho triste que eu acabei perdendo esta avó, mas amém, que seja feita a vontade do Senhor. Se foi assim a vontade dele, eu creio, em nome de Jesus. E ali ela tinha muitos netos ali, né? A gente ficava reunido, os meninos, a gente fazia muitas coisas, aprontava algumas também, né? Mas era muito bom aquela comunhão, o amor de vó ali, né? Ixi, minha cozinhava aqui, só Deus, hein? E era muito bom, cara, esses momentos assim, porque às vezes você pensa que para você ter uma vida digna, é você estar ali nos melhores lugares, é bom, né? Mas de você ter uma pessoa ali que você possa contar, uma pessoa que você possa ali, possa te acarinhar, isso é muito bom na nossa vida. E ao longo desse percurso, a gente ia para a escola, ela nos falava, presta atenção na escola, porque tal. Por mais que ela era uma pessoa não alfabetizada, mas a mulher, ela sabe, hein? A mulher tinha uma sabedoria que... Porque às vezes a gente fala assim, não, mas aquela pessoa a pessoa não sabe de nada, tem um diploma, tem tudo, mas às vezes ali a pessoa que também não tem é uma pessoa muito sábia. Outras pessoas, quantas mulheres aí não criaram seus filhos, né? E hoje aí, graças a Deus, está bem sucedido na vida, em nome de Jesus. E ao decorrer desse tempo eu começo a estudar em uma cidade. Quando eu começo a estudar em outra cidade, eu já estou um pouco maior, né? Um pouquinho mais grande, ali por volta de uns 12 anos, eu volto para casa de novo, casa dos meus irmãos. Aí ficou nós quatro de novo. A gente ficou ali, a nossa mãe trabalhando aqui em São Paulo, nosso pai também. A gente só via quando eles pegavam férias e iam para lá. Para vocês terem questões, eu fiquei praticamente 7 anos sem ver a minha mãe fisicamente, né? E o momento que a gente tinha ali, era só praticamente 15 dias, né? Ela vinha só para matar a saudade, entre aspas, também, né? Porque ela vinha ali, não deixava faltar nada pra gente em casa em relação a um tênis, um sapato, um caderno para você estudar, uma roupa para você ir para a escola. Todas essas coisas assim eu não passei necessidade.
Graças a Deus, né? Mas que a gente possa ter este carinho com os filhos, né? Vocês pais, vocês mães, possa ter momento com eles, ter um momento ali de ir no parque, ter um momento ali de comer um lanche, porque às vezes você pensa que fornecer algo é essencial para a vida deles, mas não. Às vezes você estando com eles ali, eles vão se aproximar, vão aprender muito com vocês, assim como aprendi com a minha avó. E ao decorrer desse tempo eu comecei a morar com os meus irmãos, ali eu ia para a escola, voltava, ficava em casa mesmo, fazia os afazeres de casa. E nesse determinado momento eu conheci uma mulher que ela já ia para a igreja também, né? E ali a gente ficava um pouquinho com ela ali. Rapaz, teve um dia que eu estava assistindo televisão na casa dessa mulher e ela pegou um prato de comida e me ofereceu ali. Naquele momento, para mim, eu falei, meu Deus do céu. Porque para uma pessoa que não teve ali a sua família presente ali, o seu pai, a sua mãe, e de você estar ali na casa de alguma pessoa e você poder conjecturar ali, né? Poder ver aquela mulher como a sua mãe e poder ver aquele cara como seu pai. E ali a gente ficava bastante tempo, a gente ficava conversando. E todo dia eu estava lá, todo dia eu ia para lá. A gente ficava conversando muito mesmo. E ali a gente pegou uma amizade enorme. Hoje ela fala que ela me considera como filho dela também, né? E eu também considero ela como uma mãe para mim também, porque esses momentos tudo eu não queixo a minha mãe, porque também ela saiu para nos fornecer algo melhor, né? E que tudo isso que a gente coloca em nosso coração, o Senhor ele liberta, né? O Senhor ele nos cura, porque ele lança fora todo o medo das vossas mentes. E assim como eu podia ouvir a palavra do Senhor em um lugar, que foi na igreja, né? Eu creio que também assim muitas pessoas irão ouvir também. E por um determinado momento ali, quando eu tinha uns 9 anos, com os meninos, a gente aprontava muito, vixe, meu Deus do céu. E aqueles momentos de infância, eu não lembro muito assim, só lembro algumas coisas. Mas era algo muito maravilhoso, era algo muito bom. E quando eu tinha praticamente ali uns 17 anos, eu comecei a me envolver ali na Umbanda. Eu comecei a envolver ali eu comecei a frequentar. Eu comecei a ir ali naqueles momentos e eu ficava curioso ali para querer saber algo mais, aprofundar um pouco mais. E naqueles momentos que eu ia, as pessoas ficavam pulando lá, as pessoas ficavam conversando, cantando as coisas lá deles, né? E eu queria saber, eu queria também estar ali enturmado, mas só que quando a gente conhece o Senhor, Ele nos liberta de todas as barreiras do inimigo, né? Ali em todo momento que tinha, eu estava presente. Geralmente ele celebra a sessão. A sessão ela é meio que uma ida ao monte, que o inimigo ele sempre copia algo que é de Deus. Ali a gente ficava batendo instrumento ali, essas coisas todas, e eles desciam, e eles falavam com as pessoas ficavam maravilhosas, eles falavam, eu vi aquilo que seu filho passou, eu vi aquilo que você estava passando, não sei o que e tudo mais. Mas ao decorrer deste tempo, eu estava indo para a igreja.
Olha como que olha como que o nosso soberano fez. Essa mulher que eu me enturmei com ela, ela ficou gestante. No que ela ficou gestante, eu aproximei mais um pouquinho e chegou um determinado ponto, eles precisavam de ir para a igreja, mas só que eles estavam sem motorista. E sobrou para quem levar? Eu levar eles. Não sabia andar muito de carro não, mas amém. Era o Senhor, meu piloto era Jesus ali no momento. Aí eu levava eles, o marido dela levava ela, ele ficava no carro mesmo, às vezes ia para outro lugar e voltava no horário de ir embora. Eu levava ela e ela ficava, você não quer vir não? Eu falava, vá, desse jeito aqui, não dá certo, deu de short, todo coisado. Eu falei, meu Deus do céu. Por isso que eu falo, às vezes a gente quer julgar a aparência, a gente quer julgar aquilo que a pessoa, que a gente está vendo perante os nossos olhos, mas o Senhor, Ele vê o coração, né? Eu estava ali, de sandália, de short, ali, de bermuda, assim. Falava, não tem problema não? Não tem não, pode vir assim mesmo. A palavra diz, venha como tu estás, né? Porque quando você está está com Cristo, Ele te muda, em nome de Jesus. E eu indo ali, eu comecei a ouvir a palavra do Senhor, eu comecei ali a meditar também, a buscar, e ao mesmo tempo também, eu frequentava o centro. E por um determinado momento, eu comecei ali a aprofundar mais ainda. Toda coisa que tinha, eu estava ali presente, ele me chamava, eu ia, eu fazia. E chegou um determinado ponto que eles entraram em oração por mim. Falava, não. Depois eles me contaram, né? A gente entrou em oração por você porque o inimigo estava querendo te roubar. Mas ali eu, graças a Deus, né? O Senhor me livrou, o Senhor me libertou de todo esses mal, porque o inimigo, ele coloca uma escama nos nossos olhos. A gente quer fazer essas coisas, a gente pratica essas coisas, mas quando a gente se encontra com o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, e a gente se torna mais limpo na presença do Senhor. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas o meu testemunho é mais gratificante, o meu testemunho é melhor porque eu já participei da droga, eu já participei daquilo, já participei de tráfico, já matei, já roubei, mas o melhor testemunho que a gente tem é aqui na igreja, é de estar na presença do Senhor, de estar louvando, de estar fazendo aquilo que agrada ao Senhor, em nome de Jesus. Aí chega um determinado momento que meu pai, ele vai pro Nordeste. Ali a gente conversava um pouco, brincava um pouquinho, a gente tinha intimidade ali, saía para a cidade, ia para a feira naquela época. E é aquele momento que eu tinha. Aí passava no mínimo aí uns 15, 20 dias, depois ele voltava para São Paulo de novo. Aí eu ficava ali praticamente só na saudade ali mesmo, né? Por ter eles distante de mim. Aí chega um determinado momento que eu comecei a ir para a igreja de novo com eles. Esta mulher, ela estava praticamente ali uns 5 meses ali, gestante. Aí eu comecei a ficar com eles ali. Aí chegou um determinado momento que eu comecei a ler a palavra, comecei a buscar a presença do Senhor. E quando você busca, o Senhor preenche, né? O Senhor preenche tudo aquilo que o Senhor preenche tudo aquilo que você pensava que era algo valioso, mas só que não era algo valioso. Eu estava fazendo algo que não estava agradando o Senhor. Mas isso eu comecei a entender meditando na palavra. Eu comecei a buscar ali naquele momento, comecei a se humilhar na presença do Senhor. E eu falava, Pai, eu quero que o Senhor me liberte, eu não quero isso aqui para a minha vida mais não. E o inimigo, ele lutava,
lutava de uma maneira que, meu Deus do céu, mas ele não pode mais do que Deus, não, em nome de Jesus. E chegou um determinado momento que eles estavam pregando ali a palavra. Eu cheguei com o pastor, falei assim: pastor, o que eu tenho que fazer para aceitar Jesus como meu único Salvador? Ele falou: você só vem aqui à frente, a gente ora, e a gente ora para você e pronto. Falei: tá bom, então eu quero aceitar Jesus como meu único e Salvador. Glória a Deus. E quando eu aceitei Jesus assim, eu fiquei maravilhado ali. A minha mente, ela mudou de uma maneira extraordinária. Ali eu pude estar com eles ali. Eles falaram: parabéns, Jean, você está aqui conosco agora. E ali eu comecei com eles, comecei a frequentar. Todo momento que tinha com eles, eu estava ali presente, estava ali mais com eles. E chegou um determinado momento que a minha mãe, ela foi para o Nordeste também. Aí ela falou assim: da próxima vez quando eu vim, eu vou levar você. Aí eu falei: não, mas eu não quero ir para São Paulo agora não, pô. Eu tô de menor, chegar lá não vou poder sair, ficar em casa direto, não vira não. Aí eu falei: só vou mesmo quando eu ficar de maior, quando eu completar 18 anos. Ela: pois tá bom então. Eu: não, vem passear um pouco aqui. Falei: não vou passear não, vou ficar aqui mesmo. Aí eu fiquei ali fiquei um determinado tempo ali. Ela veio para São Paulo. E depois de tudo isso, eu pude ficar presente ali com aquela mulher, com a Edilene. E ali, cara, Deus me mostrou o que era uma família unida de verdade. Ali eu comecei, se eu se enturmava com eles, eu comecei a me enturmar mais ainda. Ali, todo momento que tinha, eles me chamavam, queria estar por perto ali com eles, né? Ali a gente se divertia, a gente se alimentava também, né? E era algo que tudo aquilo que na minha infância que eu não tive, o Senhor fez eu relembrar ali com eles, né? De ter uma família reunida, porque a família reunida é tudo, cara. A família reunida, ela edifica pessoas também, né? Porque a nossa família é uma fonte de apoio ali que a gente tem, né? De algumas coisas que acontecem, a gente pode contar com alguma pessoa da nossa família e algumas pessoas irão nos ajudar, né? E eu fiquei com eles ali, cara, de uma maneira que eu falei: meu Deus do céu, meu Deus, porque para uma pessoa que não teve ali um momento com seu pai, um momento com a sua mãe ali, e poder presentear tudo aquilo me alegrou de uma maneira que eu fiquei sem palavras para agradecer ao Senhor. E tudo que aconteceu, eu nunca questionei o Senhor o que estava acontecendo, né? Porque tudo é permissão dele, tudo é ele, a última palavra vem dele, né? Então, nesses momentos, eu comecei ali ir para a igreja com eles. Aí chegou o momento de se batizar. Aí o pastor chegou, conversou com a gente, fez meio que um curso assim, explicando como que era o batismo. Aí eu falei: meu Deus do céu, porque quando a gente está no mundo e a gente quer caminhar com Cristo, é desafiador, porque às vezes a gente, na nossa mente, o inimigo ele lança seta assim, que é de um dia para o outro, mas não. A nossa mudança, ela é no cotidiano. Cada dia, Deus ele vai tirando uma coisinha da gente, tirando algo da gente, e chega um determinado momento que a gente
nem percebe que aquelas coisas foram tiradas. Aí meus amigos alguns começaram a se afastar, né? Alguns lugares que eu frequentava, o Espírito Santo foi me direcionando a não frequentar mais. E o meu avô, ele faz parte de um grupo de reizado. A minha avó também. E eu que tomava frente deste grupo de reizado. Às vezes tinha alguns eventos para a gente fazer, a gente ia fazer esse tipo de evento. Todo ano tinha um evento para a gente fazer, a gente ia. E ali eu comecei a parar para pensar que aquilo que eu estava fazendo, que eles nos direcionou, falei, cara, isso aqui não está agradando o Senhor, não. Isso aqui não está agradando o Senhor. Aí eu lembro a primeira vez que foi exatamente no dia de hoje. Olha como que Deus é bondoso. No dia de hoje, nessa mesma data aqui, lá no Nordeste, eles acendem a fogueira. Não sei se vocês sabem. Eles acendem a fogueira de São João. Porque São João, eles falaram, não, eles têm uma tradição, né? Que acende essa fogueira. Aí eu comecei a meditar na palavra e eu falei, caraca, não, isso aqui não agrada ao Senhor, não. Isso que eles fazem não agrada ao Senhor. Aí eu acabei não acendendo essa fogueira. E minha mãe, como que ela ficou? Meu Deus do céu. Não, a casa agora vai pegar fogo, não sei o que, vai cair tudo. Eu falei, não, calma, mulher. Ela começou a falar um monte de coisa pra mim. Falou, tem que acender a fogueira, não pode deixar de acender a fogueira, porque senão as coisas não fluem muito bem. Ali eu fui conversando com ele e explicando, mas eu creio que em breve também o Senhor tem um encontro com ela, assim como ele teve comigo. E em todo momento ali, eu não fiz isso, eu não acendi essa fogueira. E teve algumas pessoas que julgaram, algumas pessoas que criticaram, mas amém. Porque eu tinha a convicção de que aquilo que eu estava fazendo estava glorificando o nome do Senhor. Isso é o que importa na nossa vida, né? E por passar um tempinho, aí eu decidi me batizar. Eu batizei ali, todo mundo reunido, batizou eu e mais uma pessoa. Aí a gente foi batizar. Nesse percurso, ali foi um momento de... relata que o velho homem ele fica, né? Então, ali eu já tinha a certeza, já tinha a convicção do que eu estava fazendo na minha vida, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas se eu aceitar Jesus hoje, eu vou perder tudo na minha vida. Não, você perde tudo aqui na terra, mas o que é precioso, a coroa da vida, aleluia, está guardado lá em cima com ele, em nome de Jesus. Porque o inimigo, ele coloca uma escama na nossa mente, em nome de Jesus. Ele quer nos aprisionar de uma maneira que a gente não percebe. Mas quando a gente dá o primeiro passo, quando a gente quer fazer aquilo que agrada ao Senhor, o Senhor também, ele conta conosco diariamente. Ele conta conosco. Então, que nós venhamos ter esta convicção de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu sei que em determinado momento, ali na minha caminhada com o Senhor, eu perdi muitos amigos, perdi muitas coisas, mas hoje eu entendo o verdadeiro sentido, que tudo aquilo que eu estava fazendo, tudo aquilo que eu estava passando foi para honrar e glorificar o nome do Senhor, porque a nossa vida, em nome de Jesus, ela começa a ter sentido quando a gente aceita Jesus como nosso único Salvador. A nossa vida, você pode... Tem um louvor que eu gosto muito, que ele fala, eu vaguei. Essa palavra relata que você pode ir afora aí, você pode tentar
preencher este vazio, mas este vazio, ele não é preenchido. Este vazio, em nome de Jesus, ele só é preenchido quando você aceita o Senhor como seu único Salvador. E ali eu me senti alegre, eu me senti contente de fazer parte do corpo de Cristo. Foi um momento muito agradável na minha vida. Eu nunca imaginei estar onde eu estou hoje, eu nunca imaginei fazer as coisas que eu estou fazendo hoje, mas tudo isso é para honrar e glorificar o nome do Senhor, porque para Ele são todas as coisas, em nome de Jesus. Às vezes a gente vê uma pessoa contando o seu testemunho, a gente fala, o que eu vou falar? Eu tenho muita coisa. O que eu vou falar? Cara, fala de Jesus. Se você não tem algo que complementa ali, se você não passou por um determinado momento, mas fala dele. Ele é o grande testemunho da nossa vida. É ele quem nos fortalece diariamente. Eu estava em um devocional, estava estudando devocional esses dias atrás aí, e tinha um homem que ele contou o seu testemunho. E tinha um rapaz, falou assim, eu também quero ter um testemunho igual deste homem. Eu vou lá para fora, eu vou começar a fazer as coisas erradas, eu vou matar, vou roubar, vou fazer tudo isso, para que eu também tenha um testemunho glorificado. Ele acabou ficando lá fora. Porque a gente quer, assim, ter um testemunho glorioso, aqui, ó, é buscando a palavra, é meditando na palavra do Senhor diariamente, porque aí sim você vai ter um testemunho que glorifica as pessoas, você vai poder falar de Jesus, você vai ter uma palavra para falar para aquela pessoa naquele dia mau, em nome de Jesus, porque é Jesus que nos liberta, porque a palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há nada, em nome de Jesus, que o inimigo faça na nossa mente, no nosso dia a dia. É só Jesus que nos liberta, só Jesus que nos cura, porque a última palavra vem dele, em nome de Jesus. E aí chegou um determinado ponto que a minha mãe, ela foi. Eu falei, e aí, mãe, você vai vir pra cá? Como vai ser? Aí ela falou, não tô com muita... Não dá pra ir não, pá, não sei o que. Aí veio a questão do propósito. Eu falei, Senhor, teve uma vez que um boi entrou em casa e quebrou a televisão. A porta estava aberta, acho que esse boi foi enviado de Satanás mesmo, e acabou entrando em casa e quebrou a televisão. Não sei como que esse boi entrou em casa, estava na escola, cheguei, né? Aí, cheguei, eu falei, caraca, mano. Aí, ficou um bom tempo sem televisão, aí eu fiz um propósito. Eu falei, Senhor, se é realmente para mim ir para São Paulo, eu quero que o Senhor traz a minha mãe e que ela venha com uma televisão nova. Aí eu comecei a orar, comecei a entregar e confiar e pronto. E deixei nas mãos do Senhor. Aí passou um determinado tempo, a minha mãe fala que, vai dar para mim ir sim. Eu falei, tá bom. Quando a minha mãe chega lá, ela chega com o quê? Televisão. Eu falei, eita glória, eu creio em nome de Jesus. Aí, neste determinado momento, eu pude vir com ela para cá para São Paulo, em nome de Jesus. E quando eu cheguei aqui, ainda bem que minha tia querida aqui também, né? Estava aí, nos caminhos do Senhor. Aí eu comecei ali se enturmar com ela, falei, onde você vai aqui na igreja? Ela tem uma igrejinha ali em cima. Igrejinha não, igrejona, eu creio em nome de Jesus que esta obra vai ser cumprida, em nome de Jesus. Aí a gente veio aqui, aí eu comecei a vir para cá, eu falei, caraca, aqui é diferente, hein? O sistema aqui é... Aí eu comecei a frequentar aqui, eu falei, cara, vou ficar por aqui mesmo, porque é aqui que Deus confirmou, é aqui que Deus nos deu um direcionamento para ficar, então eu vou ficar por aqui mesmo. Aí eu pude ficar aqui, em nome de Jesus eu estou aqui, para honrar e glorificar o nome do Senhor, mas que quando você receber, em nome de Jesus, um convite para levar o seu testemunho, você falou, vou falar o quê? Fala da palavra do Senhor, fala do Senhor, porque não há testemunho maior do que esse.
Eu queria louvar um louvor aqui, para finalizar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver se está tempo aqui, né? Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Oh, aleluia. Santo Senhor. Glória a Deus. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes
um de vocês e que corra enquanto há tempo, porque vai chegar um determinado tempo que não vai haver mais tempo mais. Então este é o momento da gente procurar o Senhor, de buscar a tua presença, porque neste mundo aí afora a gente vai continuar vagando e vagando e vagando, porque a única coisa que nos preenche é a presença do Senhor, é estar na casa do Senhor, é buscar aquilo que satisfaz o Senhor. E por muitas das vezes eu me sentia envergonhado, me sentia triste, me sentia ali angustiado. E o Senhor chegou em minha vida, Ele pode me mudar, Ele pode me transformar da maneira, não da maneira que eu quero, não da maneira que eu quero estar, mas da maneira que Ele determina sobre a minha vida. Porque assim, como diz o apóstolo Paulo, que não vivam mais eu, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas para honrar e glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom e nós aprendemos, né? Todas as terças-feiras aqui. Como é importante nós estarmos presentes na vida dos nossos filhos, né? Hoje mesmo eu estive conversando com meu tio e ele estava falando que os meninos lá na rua falam para ele que eu queria que meu pai fosse que nem o senhor, eu queria que meu pai fosse que nem o senhor. Porque ele participa de tudo, brinca, leva os meninos para jogar bola, né? Faz tudo. E aí ele falou, como tá difícil hoje, né, Érica? Às vezes os pais não estão presentes. E aí eu até falei pra ele, eu falei, tio, às vezes não é nem porque o pai ou a mãe não quer estar presente, mas não pode estar presente. Porque hoje tá tudo tão difícil que precisa trabalhar para sustentar a casa, para não deixar nada faltar, né? E às vezes chega tão cansado que não consegue, né, estar presente como deveria estar. Mas às vezes não é culpa somente, né, do pai ou da mãe. Eu tive essa conversa, eu vim do Jean falando aqui, né, para que eles tivessem uma vida melhor e não faltasse nada para eles. Os pais dele vieram trabalhar e eles ficaram lá, né? E aí me fez recordar ali do meu pai, porque meu pai era uma pessoa que trabalhava muito e não era uma pessoa presente na nossa vida, né? Eu via meu pai muito pouco. Eu falo para todo mundo, eu vim conviver, brincar, sorrir com meu pai depois que ele se aposentou. E aí eu já era grande. Então, mas assim, também não deixava faltar nada. Ele sempre trabalhou muito para que não faltasse nada. Mas essas são as lembranças, né, que a gente tem durante a infância. E nós precisamos agradecer ao Senhor, agradecer a Ele pela oportunidade. A oportunidade que o Senhor nos concede todos os dias, porque Ele é bom. Em nome de Jesus, o seu amor dura para sempre. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Chegou a oração. Você chegou na hora do... Você acabou de acabar. Eu vim até de Uber para te ver falar e consegui. Glória a Deus. O Senhor é bom. Continue apresentando a saúde da Bispa nas orações de vocês, que ela não se encontra bem, como eu falei aqui. Amanhã eu já deixei o recadinho para quem faz parte da célula, mas devido ao jogo e devido à bagunça que é feita na rua, com corneta, gente gritando, não tem como a gente dar um ensinamento com as pessoas gritando, né? Estourando bomba. Então a gente passou para a próxima quarta-feira, tá? Então amanhã nós não teremos a célula por esse motivo, em nome de Jesus. Quinta-feira nós temos ensaio com as mulheres, às 8 horas. Sexta-feira tem ensaio com Cantares de Manaí. Sábado, às 18 horas, nós temos culto com as crianças. E aqueles ainda que não colocou um nomezinho lá, que a diaconisa pediu ajuda, coloque seu nomezinho lá, participe, traga seu filho, porque ele não vem sozinho não, precisa de você e de mim para trazer eles para participar. Amém? Então, domingo, culto da família, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui para te agradecer, Pai. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, juntos, reunidos, independente da chuva, independente do frio, mas, Pai, em nome de Jesus, juntos aqui para te adorar e bendizer o teu nome. Pai, nos cubra com teu sangue, nos livre de todo mal, nos leve em segurança para as nossas casas, debaixo das tuas mãos potentes e da tua proteção,
em nome de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? O Senhor é nosso pastor, E nada nos faltará. agindo Deus, Quem impedirá? está terminado em nome de Jesus.